Olá a todos. Eu quero iniciar a nossa conversa agradecendo a direção do GEAL por mais essa oportunidade da gente estar junto, agora de forma virtual, ou seja, um pouquinho distante, mas pertinho no coração. Eu quero pedir a Deus também e aos nossos amigos espirituais que estejam sempre conosco durante toda essa nossa conversa, junto a cada um de nós, nos facilitando a comunicação, o entendimento, a nossa paz interior. Ainda mais hoje que o tema que nós vamos conversar mexe diretamente com a nossa paz. Aliás, nós vamos conversar justamente sobre tudo aquilo que nos tira a paz, que são os flagelos que destroem os nossos sentimentos, que mexem com o nosso bem-estar, que nos trazem uma série de preocupações ou dificuldades, dificuldades para as quais a gente nem sempre está preparado, a gente nem sempre consegue ver solução claramente. Sim, o tema da nossa conversa hoje, minha gente, é flagelos destruidores. Mas para começar, o que pode ser considerado flagelo? Aliás, a própria expressão flagelo destruidor já explica, né? Flagelo é tudo aquilo que a gente considera que pode nos causar dor, que esfacela os nossos sentimentos, que flagela a nossa alma. E principalmente aquelas situações que vêm na nossa vida sem aviso prévio, sem que a gente tenha tido tempo, por exemplo, de se preparar psicologicamente para aquele desafio, que invade a nossa vida, assim como se fosse um tsunami de dor. Aliás, eu falei de forma figurada a palavra tsunami, mas o próprio tsunami também é um flagelo coletivo. Então é bom a gente explicar que existem dois tipos de flagelos: os flagelos pessoais e os flagelos coletivos. O que são os flagelos pessoais? Os flagelos pessoais são aqueles que atingem individualmente a cada um de nós e que, como um tsunami, só que de forma figurada, né, invadem a nossa vida, não nos dão chance da gente reagir de forma imediata, às vezes, como, por exemplo, uma situação de desemprego e que às vezes se arrasta por muito tempo e a gente não consegue nem às vezes encontrar solução, uma doença inesperada e que a gente recorre à medicina e não consegue a solução para aquele nosso mal, uma crise financeira, um relacionamento finalizado, enfim, tudo isso que pode nos causar dor em algum nível. Tudo isso é um flagelo destruidor que destrói a nossa paz, destrói o nosso equilíbrio emocional. E se nos causa dor, pode ser considerado, sim, um flagelo destruidor em nossa vida. Mas não são somente os flagelos pessoais que existem, não. Tem também, como eu disse agora há pouco, os flagelos coletivos, como, por exemplo, o próprio tsunami que eu falei agora há pouco, os fenômenos da natureza, as tempestades, os furacões que acontecem de vez em quando, tudo isso é flagelo. Flagelos que destroem cidades inteiras, capazes de provocar grandes destruições, as doenças, as epidemias, as pandemias como essa que a gente vive agora. Nossa, quanta desgraça a gente está falando. Aí tem gente que fala assim: ah, é bom nem falar em desgraça, né? É bom nem falar nesses assuntos porque atrai. Não vamos falar porque isso atrai. Não, na verdade não é por a gente falar que a gente atrai essas coisas para a gente. Tudo isso que acontece na nossa vida, mesmo as coisas ruins, aliás, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, elas sempre têm uma causa inteligente por trás de tudo isso. Sempre tem um fim providencial para que tudo isso esteja acontecendo na minha vida, na sua vida, na vida da nossa família, do nosso país ou do nosso planeta. No caso, por exemplo, de um flagelo coletivo, num teor, numa intensidade como essa dessa pandemia, por exemplo, que a gente está vivendo agora. E a causa que há por trás de tudo isso, tanto das coisas que a gente considera boas, positivas, quanto das coisas que a gente considera ruins, negativas, que nos causam dor, a causa por trás de tudo isso é o amor de Deus por cada um de nós. Opa! Acho que agora ele viajou na maionese. Que história é essa de amor de Deus? Como é que Deus pode me amar? Que Deus é isso, é esse que quer que eu sofra? Como que o amor de Deus pode ser a causa para tantas dores, para tantos flagelos, para tantas coisas ruins? Que Deus é esse que quer nos ver sofrer? Minha gente, a espiritualidade nos instrui que tem sempre um fim providencial para as aflições humanas.
E que se a sua causa, ou seja, se a causa dessas aflições não estiver nesta encarnação, está em outra, mas ela existe. E tudo isso baseado no amor de Deus. O amor de Deus que se manifesta através da sua bondade, através da sua justiça soberana. O importante é que ninguém, nenhum de nós, ninguém recebe nem mais e nem menos do que precisa ou do que merece. Se a gente pudesse supor, por exemplo, que um de nós estivéssemos recebendo nesse momento na nossa vida alguma coisa que a gente não merece, alguma coisa que nos fosse indevida, seria o mesmo que a gente estivesse supondo que Deus fosse injusto. E se Deus fosse injusto, cá entre nós, ele não seria perfeito. E pela própria concepção da palavra Deus, que é aquele pleno de perfeição, pela própria concepção da palavra, se Deus fosse imperfeito, não seria Deus. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós podemos não saber exatamente o porquê de a gente estar sofrendo determinado flagelo em nossa vida. Mas considerando a perfeição divina, considerando a bondade divina, considerando a justiça divina, considerando o amor que Deus tem por nós, a gente pode ter certeza que tem sempre uma causa por trás das nossas dores, e como a espiritualidade nos instrui, há uma causa pretérita, há algo que justifique aquilo que a gente aquilo que a gente está passando agora, que a gente pode não lembrar, a gente pode não saber, obviamente, ainda mais se é resultado de ações passadas em outras encarnações, mas que existem. Então tem sempre alguma coisa que justifique a dor que eu estou passando, a dor que você está passando agora, a dor que o nosso país está passando. Tem sempre uma causa justa para aquilo que a gente passa. E quando eu estou falando de justiça, quando eu estou falando de justificativa, eu estou falando de quê? Do amor de Deus. O amor de Deus que nos dá sempre o que é devido a nós, o que é o melhor para nós, visando sempre o nosso crescimento, visando a melhora da nossa consciência, o crescimento da nossa moral. Mas eu não estou falando da melhora ou do melhor segundo a nossa ótica material, que é tão limitada. A gente não consegue enxergar o nosso passado, a gente não consegue vislumbrar o nosso futuro. Então a nossa ótica, ela se restringe normalmente somente ao tempo da nossa infância, até o momento em que a gente vê agora, ou no máximo a gente consegue projetar alguns anos para frente na nossa tela mental, mas não é essa ótica que eu estou falando que explica a visão de Deus para nós, para o nosso melhor. Deus não vê a gente somente alguém que vai existir somente por esses poucos anos que a gente consegue vislumbrar. Esses poucos anos que a gente passa aqui encarnado. Não, Deus vê a gente como espíritos eternos. Espíritos que têm um pretérito enorme aí por trás. Espíritos que têm um futuro infindável pela frente. Então, como espíritos eternos, Deus nos concede, nessa encarnação, a oportunidade da gente corrigir os nossos erros do passado. E como é que a gente corrige os erros do nosso passado? Como é que a gente consegue melhorar? Como é que a gente consegue modificar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos? Como é que a gente consegue crescer? A gente consegue crescer. A gente consegue modificar nossa consciência quando a gente colhe as consequências dos nossos atos falhos lá de trás. Essas consequências nos trazem situações que, para nós hoje, nós encaramos como situações desagradáveis, e com estas situações desagradáveis, a gente reflete, a gente aprende. Essas situações nos convidam a uma reforma íntima, a uma reforma pessoal, e aí a gente melhora a nossa consciência, e aí a gente consegue melhorar a nossa moral, e aí a gente consegue crescer. Então, todas as desventuras pelas quais nós passamos, sejam aquelas a nível pessoal, sejam as desventuras a nível coletivo, todas essas desventuras nada mais são, minha gente, do que instruções. Instruções que, uma vez bem aproveitadas, nos trarão grande aprendizado. Então, nós colhemos, pela lei de causa e efeito, consequências dos nossos atos errados. Consequências que nos farão refletir e consequências que, pela reflexão, nos farão mudar, nos ajudarão a crescer. E, além disso, pelas situações tão aflitivas que a gente vive no nosso dia a dia,
a gente tem a oportunidade grandiosa de colher grandes aprendizados. Quantas pessoas, por exemplo, atravessam um período de doença, aquela doença que se arrasta, que traz sofrimento, que traz dor, que às vezes a pessoa precisa ficar na cama, ficar no leito sendo cuidada. Quantas pessoas atravessam esse período de doença e neste período de doença, que é um flagelo para a nossa alma, que é um flagelo para o nosso sentimento, naquele período, essas pessoas precisam contar com o auxílio de outras pessoas. E às vezes de pessoas com as quais elas não se davam anteriormente. Então, como é que a doença, que para nós é um flagelo, como que ela pode nos convidar a reflexões sobre, por exemplo, humildade, sobre a transitoriedade do corpo físico, porque a gente às vezes valoriza demais o corpo físico e deixa de valorizar qualidades morais, por exemplo. E aí, naquele momento de doença, a gente está sendo convidado a refletir que o corpo físico é transitório, que a vida material é passageira e que outras coisas têm mais valor. Então, a doença é um flagelo, por exemplo, que nos convida à reflexão sobre humildade, sobre a transitoriedade do corpo físico, sobre paciência, porque às vezes a gente não tem o que fazer, tem que esperar. Reflexões sobre valores, enfim. Então, isso é doença. Um desemprego, uma situação de desemprego, por exemplo, que também é um flagelo que atinge os nossos sentimentos, a nossa mente, a nossa preocupação, o nosso bom humor. Como que um desemprego pode nos ajudar, por exemplo, a refletir sobre o valor do trabalho? Quanta gente que está passando por um momento de desemprego hoje reflete e fala assim: eu poderia ter trabalhado melhor. Eu poderia ter me esforçado mais. Se eu tivesse uma nova oportunidade agora, eu faria tudo diferente. Eu agora estou refletindo sobre as minhas falhas profissionais e eu estou disposto a mudar tudo. Então, o desemprego pode ajudar sim a gente a refletir sobre o valor do trabalho, sobre a reordenação de prioridades. Às vezes a gente, enquanto está num bom emprego, está seguro, a gente considera como prioritárias coisas que não têm determinados valores para o espírito. E naquele momento de desemprego, a gente reordena as prioridades em nossa mente. Um desemprego, uma situação dessa, por exemplo, pode nos trazer reflexões também sobre vaidade, sobre ego. Então, minha gente, eu falei para você da doença, eu falei do exemplo do desemprego, que são flagelos para a nossa alma, flagelos para o nosso sentimento e que têm sim lições a nos dar. Lições, por exemplo, que uma crise financeira também pode nos dar. A crise financeira que a gente atravessa, ela pode nos auxiliar a descobrir potenciais que a gente tinha e que a gente não sabia que tinha. Às vezes a gente passa por uma situação tão difícil financeira e aí a gente é impelido a buscar novas soluções para a nossa situação financeira e a gente descobre que a gente pode fazer uma coisa diferente. A gente descobre que a gente tem uma outra capacidade que a gente não sabia que tinha. Aliás, nesse ponto de crise financeira, eu tenho uma experiência pessoal para contar e que depois que eu tive essa experiência, tudo isso que eu vou falar para você agora passou a me ajudar muito em todos os sentidos da minha vida. Há alguns anos atrás, a nossa casa estava passando assim por uma dificuldade financeira terrível, periclitante. E eu, dirigente da casa, estava muito preocupado com aquela situação. Eu cheguei a um ponto assim em que a preocupação foi crescendo, 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 se transformou em desespero. Eu não sabia como resolver e estava envolvido naquela roda viva de preocupação. Como é que eu vou resolver a situação financeira da nossa casa? Quando eu dei por mim, eu já estava naquela situação emocional, assim que eu estava perdendo o meu controle emocional. E aí então, o que eu fiz? Eu resolvi pedir orientação espiritual sobre a situação financeira e aí comecei a me lamentar, né? Fiz todas as minhas lamentações, falei, me lamentei, me descabelei, esperava assim que alguém me dissesse, que algum amigo espiritual me dissesse assim, olha, faz isso que você vai resolver a situação espiritual, vai por aqui, vai por ali, vou te ajudar. Esperava alguma coisa assim. Mas aí eu recebi a resposta espiritual para as minhas queixas, para aquela orientação que eu estava buscando. E o Espírito que me respondeu, o Espírito que trouxe a orientação que eu tanto pedi, ele veio com uma frase, e essa frase mudou a minha vida. Ele não me ajudou, ele não me disse assim, olha, eu vou te ajudar a resolver o seu problema. Ele não me disse assim, faz isso ou faz aquilo.
esse espírito só me disse uma frase. Ele disse o seguinte: as dificuldades financeiras nada mais são que um desafio à sua inteligência e criatividade. Eu vou repetir para você. O Espírito, no meio das minhas queixas, no meio das minhas lamentações, ele me orientou com a seguinte frase: as dificuldades financeiras nada mais são que um desafio à sua inteligência e criatividade. Gente, essa frase me disse muita coisa. Eu percebi como que eu estava deixando de lado o que havia de melhor em mim, o meu potencial, o meu raciocínio, a minha criatividade, como é que eu estava me deixando levar pelo desespero, como é que eu estava deixando aquela situação emocional aflitiva me envolver a tal ponto que me cegava para novas possibilidades, para soluções. O Espírito não disse: eu vou te ajudar, eu vou resolver o seu problema por você, mas ele me fez ver que se eu encarasse aquela dificuldade como um desafio para a minha criatividade, para a minha inteligência, tudo ficaria mais fácil. Eu entendi que as dificuldades pelas quais nós passamos, elas podem e devem ser encaradas não como uma punição, um castigo, um fardo pesado que a gente tem que ficar arrastando, sofrendo com aquilo. Não! As dificuldades, e aí eu incluo todas as outras, não apenas as financeiras, elas têm que ser encaradas como um jogo, como um desafio, como algo que nos impulsione para frente. Um jogo que requer o nosso raciocínio, que estimula a nossa criatividade. É no nosso raciocínio, é na nossa criatividade que a gente tem condições de encontrar solução para seja qual for a situação que nos flagele a alma. Isso não quer dizer que a nossa casa, depois dessa frase, depois dessa orientação, não quer dizer que a nossa casa nunca mais teve problemas financeiros. De vez em quando tem, obviamente. Mas agora, sempre que os desafios, ou melhor, sempre que os problemas financeiros aparecem, eu encaro de uma outra maneira. Eu encaro como um jogo, como um desafio, como um jogo de xadrez, e que eu exercito o meu raciocínio sobre quais as peças que eu vou mover, já pensando o que pode acontecer em seguida, o que o adversário pode jogar no tabuleiro e qual será a pedra que eu vou mexer em seguida. Enfim, eu exercito a minha criatividade, eu exercito a minha inteligência. E aí, encarando dessa outra maneira, encarando dessa outra forma, menos pesada, dessa forma menos aflitiva, eu encontro soluções mais fáceis. Então, depois que eu recebi essa mensagem, minha gente, eu passei a levar isso para tudo na minha vida. Não só para as questões financeiras, mas para tudo na minha vida. Então, como eu estava dizendo para você, tem sempre um fim providencial em tudo que a gente passa. A gente é que tem que saber encarar isso da melhor maneira. A gente é que tem que buscar a solução da melhor maneira, de acordo com aquilo que há dentro de nós como possibilidade para encontrar a solução, que é a criatividade, a inteligência. O problema é que nós, seres humanos, nós, espíritos em evolução, nós imperfeitos, nós que nos desesperamos facilmente, nós, antes da gente pensar no que de positivo aquela situação pode ensinar, ou seja, naquilo que ela pode estimular em nós de crescimento, a gente se concentra, antes disso, na dor que aquilo causa, no sofrimento que aquilo representa. É aquela história, né, da gente estar com um copo pela metade e da gente olhar primeiro que ele está meio vazio, ao invés da gente olhar que ele está meio cheio. E isso também se aplica não apenas às questões pessoais, às nossas dificuldades pessoais, aos nossos desafios pessoais, aos nossos flagelos pessoais. Isso também se aplica a todas as outras questões causadas, por exemplo, por um flagelo coletivo. Minha gente, quantas coisas uma calamidade coletiva pode nos ensinar? Cada vez que aconteceu um tsunami lá na Ásia, no Japão, na China, lá no Oriente, na Indonésia, cada vez que aconteceu um tsunami lá naquela região, como que as nações se uniram em ajuda humanitária? Como é que isso despertou solidariedade no mundo inteiro? Como é que isso fez o globo, a Terra, o planeta se mobilizar em solidariedade, exercitar o amor? Quantos tratados de paz, por exemplo, são assinados durante uma calamidade pública? Você sabia que nesse período mesmo que a gente está vivendo essa pandemia mundial do novo coronavírus, você sabia que alguns tratados de paz foram assinados lá no Oriente Médio
para suspender algumas guerras, alguns conflitos, para que todos ali pudessem lutar contra o inimigo comum, que é a contaminação do novo coronavírus. Então, olha só, guerras sendo suspensas em prol de uma luta comum, de um objetivo comum. Então, mesmo nos momentos de dor coletiva, há muito o que se aprender. Há muitas lições a se tirar dali. Com essa pandemia, por exemplo, que a gente está vivendo, como é que a gente está sendo convidado, né, a rever os nossos valores? Como é que a gente está sendo convidado a repensar muitas atitudes nossas? Quantos movimentos de solidariedade têm sido semeados aí ao redor do globo por causa da pandemia? Pessoas ajudando pessoas que nem conhecem. Quantos movimentos, quantos grupos se reunindo para recolher mantimentos, para distribuir para aquele que está desempregado nesse momento. Ou seja, é a pandemia que a princípio é algo tão ruim, algo tão negativo, nos impelindo para a solidariedade, nos impelindo para o exercício do amor. Não quer dizer que todo mundo vai aprender isso, nem quer dizer que todo mundo vai se envolver nisso, mas o próprio movimento da pandemia nos impele a sociedade a refletir de uma forma diferente. E quanto de reflexão nós estamos tendo que experimentar a nosso respeito mesmo. A própria quarentena, né? A quarentena nos isolou do mundo. A quarentena, nos isolando do mundo, nos colocou face a face com a gente mesmo. A gente teve que aprender a conviver com a gente, sem fugir. Quando não tem pandemia, que a gente está com as nossas movimentações liberadas, que a gente vai trabalhar, volta do trabalho, visita fulano, vai em tal lugar. Se a gente não estiver bem em determinado momento, bem emocionalmente, a gente sai de casa, vai passear, distrai. Numa quarentena que a gente não tem essa oportunidade, a gente tem que resolver a nossa situação aflitiva por nós mesmos. A gente está sendo impelido a, quando estiver mal emocionalmente, quando estiver desequilibrado emocionalmente, a gente está sendo impelido a gente mesmo a consertar os nossos sentimentos. A gente está sendo impelido a se conhecer. E quando a gente se conhece, nem sempre a gente gosta do que vê. Eu tenho percebido aqui nessa pandemia, por exemplo, muitas pessoas que pela quarentena, de terem que ficar isoladas dentro de casa, por exemplo, percebendo o quanto os seus sentimentos são confusos, o quanto a pessoa não tem assim controle sobre as suas próprias emoções. Eu estou vendo pessoas que estão sendo confrontadas consigo mesmo, com suas fraquezas, e não estão gostando do que estão vendo. E aí vem aquela onda tsunami em sentido figurado, aquela onda de sentimentos confusos, pensamentos desordenados, irritação, impaciência, intolerância com seus familiares. Por quê? Porque nós não nos habituamos muitas vezes a enfrentar os nossos desafios pessoais e sim a buscar fugas. Então, se a gente passava por algum momento que não estava bem emocionalmente, a gente procurava fuga, saía, viajava, passeava, e agora a gente está sendo confrontado com a gente mesmo. Eu falei agora há pouco de intolerância com familiar. Aliás, nós estamos sendo convidados nessa pandemia a conviver em família. Antes da pandemia, olha que coisa interessante que eu observei. Antes da pandemia, a gente vivia no celular, né? E às vezes, mesmo quando a gente estava em casa, chegava do trabalho, chegava em casa, na hora da janta, estava lá no celular. Na hora de dormir, deitava na cama, pegava o celular, o tempo inteiro com o celular. Às vezes, um familiar ao nosso lado e a gente não trocava nem meia dúzia de palavras. A gente já pegava o celular. A gente não conversava com a mulher, com o marido, com a esposa, com o filho, com o irmão. A gente preferia as redes sociais. Aí, de repente, a gente se vê numa situação inusitada que a gente nunca viveu, numa pandemia que nos força a ficar em casa com os nossos familiares. E que, querendo ou não, a gente tem que se relacionar com os familiares. E aí a gente continua até com acesso às redes sociais, né? O celular continua funcionando, mas a gente não aguenta mais as redes sociais. A gente está procurando gente para conversar. A gente sente falta de coisas para as quais a gente não dava valor antes. A gente sente falta do contato, sente falta do abraço. Enfim, olha como que, mesmo nessas situações difíceis, a quarentena, por exemplo, como que tem lições a nos ensinar. Lições que nos mostram valores em coisas que a gente não dava valor anteriormente.
em coisas que são muito mais valiosas para nós, para o nosso espírito, para a nossa consciência, do que antes a gente podia supor. E aí, aquela mesma orientação que eu recebi lá atrás, que eu falei para você, sobre as dificuldades financeiras, que são um desafio para a nossa inteligência e para a nossa criatividade, essa mesma orientação também se aplica a casos como esses, casos de flagelos destruidores a nível coletivo, como essa pandemia, por exemplo. Nós estamos sendo desafiados a desenvolvermos o que tem de melhor em nós: a paciência, a tolerância, a solidariedade, a convivência, a melhor convivência familiar, o afeto familiar. Então, se a gente passar a encarar todas essas dificuldades, tudo isso que a gente chama de flagelo, e que a gente olha o copo meio vazio e fala para a gente mesmo: esse flagelo me destrói, esse flagelo me causa dor, esse flagelo me causa sofrimento. Se a gente passar a encarar este flagelo não como a dor propriamente dita, e sim como um desafio, olhando o copo meio cheio ao invés do copo meio vazio, a gente pode sim, com inteligência, com criatividade, superar muito mais facilmente esse período tão difícil. Eu estou citando a pandemia agora, né, que é uma coisa atual, é uma situação atual que a gente está passando, mas isso se aplica a tudo na nossa vida, tanto nos nossos flagelos pessoais, desemprego, doença, crise financeira, quanto nos maiores flagelos coletivos que a gente puder experimentar. Gente, a gente é inteligente, a gente tem criatividade, tudo isso é potencial armazenado dentro de nós, na nossa memória espiritual, desenvolvido ao longo de centenas de encarnações e que a gente deixa guardado e não usa nesses momentos difíceis, porque a gente procura se entregar à dor, ao sofrimento, a gente dá mais atenção ao copo meio vazio, a gente não encara aquela dificuldade como ela deve ser encarada? Ela deve ser encarada como? Como algo justo que eu devo passar, e que, se eu devo passar da melhor forma possível. E a melhor forma possível que eu tenho para passar por aquilo é usando aquilo que há em mim, o meu potencial, o que há de maior valor em mim, que são as minhas experiências, a minha inteligência, a minha criatividade. Se não for assim, a gente só tem duas opções ante qualquer flagelo da nossa vida. Quando aparecer uma coisa ruim na sua vida, quando acontecer um flagelo pessoal ou coletivo, você tem duas opções. Ou você fica sofrendo e se lamentando, dizendo como que você é infeliz por tudo aquilo que está acontecendo na sua vida, em outras palavras, senta e chora, ou então a gente usa o que a gente tem para passar por aquilo mais fácil. E o que a gente tem, como o meu orientador espiritual me disse, é a criatividade, é a inteligência. Eu junto a essa criatividade, a essa inteligência, uma dosezinha de otimismo, a certeza de que tudo vai acabar quando a gente conseguir aprender aquela lição, a certeza de que tudo passa, a certeza de que nenhum sofrimento é para sempre, porque Deus não é mau, Deus é bom, e se aquilo acontece conosco naquele momento, é porque há um motivo que o justifique. Então eu junto à criatividade e à inteligência uma dosezinha de otimismo, de confiança, uma pitada de paciência, porque as coisas nem sempre se resolvem no tempo que a gente gostaria, mas se a gente tem paciência, a gente consegue passar melhor por aquela situação. E para completar, eu coloco também uma pitadazinha de fé, a confiança, a certeza de que aquilo vai ter um fim e que não há flagelo capaz de nos destruir tanto assim por dentro, se a gente não quiser. Ah, mas pensar assim é muito difícil. Paciência, otimismo, criatividade, inteligência. Falar é fácil, é difícil na prática. Pois é, tudo que nos desafia é difícil na prática. Mas quem sabe esse flagelo pessoal que você está passando, o meu flagelo pessoal, o flagelo coletivo que nós estamos vivendo, ele não tem por objetivo justamente nos ensinar isso. Minha gente, eu quero encerrar a nossa conversa agradecendo a você pela sua companhia, agradecendo mais uma vez a direção do GEAL, do Grêmio Espírita Amor e Luz, que me recebe sempre tão bem assim, e pedindo a Deus que abençoe a cada um de nós, que abençoe você, que abençoe sua família,
que nos guarde sempre em sua mente e em seu coração e que nos ajude nesses momentos de maior dor pelos quais a gente possa passar, que nos ajude a superar com o que a gente tem de melhor em nós, com muita criatividade, com muita inteligência, otimismo, paciência e fé. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família.